Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, bendito e louvado para sempre seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nesta noite o Senhor nos concede a oportunidade de termos vida, de termos saúde, de termos perdão dos nossos pecados, de te conhecermos, meu Pai. Obrigada porque diante desse mundo tão caótico, nós encontramos descanso e alento na Tua presença. Queremos te pedir uma bênção especial sobre todas as pessoas que estão aqui na igreja e aquelas que estão, ó Deus, te oferecendo o culto de louvor e adoração em suas casas. Que o Teu Santo Espírito se faça presente em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com o poder do Espírito Santo, para que possamos ouvir, compreender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Perdoe os nossos pecados e, ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor fale conosco diretamente. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. É uma alegria dividir aqui este culto com vocês. Somos poucos aqui no templo, mas já é muito confortante ver a face de vocês, ver que vocês estão correspondendo. E aí vocês sabem, né, queridos, tanto as pessoas que estão aqui na igreja como as pessoas que estão em casa, vocês sabem que vocês não vieram assistir a nenhum culto. Vocês não vieram pelo louvor e vocês não vieram pela mensageira, eu tenho certeza, até porque vocês nem sabiam. Que bom. Sabe por quê? Porque nesta noite todos nós aqui viemos prestar o nosso culto. Independente de quem cante e de quem pregue, somos nós que devemos oferecer o nosso culto a Deus. Somos nós o alvo da atenção e do amor do Senhor. Nós não viemos aqui assistir a nenhum artista. Nós não estamos aqui interessados em ninguém que cante bonito ou que pregue bonito. Se isso acontecer, que seja para a glória de Deus. Mas toda vez que nós nos reunimos no culto ao Senhor, nos dias de culto, em nossa casa, nós devemos ter essa consciência de que quem oferece o culto somos nós. Quando o Senhor contempla dos altos céus para nós, Ele não está apenas interessado nos 3 cantores, no cantor apenas ou na Cristina. Quando o Senhor contempla dos céus, Ele está interessado em todos nós, porque todos nós estamos oferecendo o nosso culto a Deus. Então, que neste momento você sinta o poder da palavra de Deus penetrando na sua mente e no seu coração. Eu gostaria muito de ter o poder de memorizar cada palavra desse sermão, porque ele foi tão impactante na minha vida que eu queria que fosse na sua. Você também que está aí em casa, prestando seu culto de adoração a Deus, querendo aprender mais do seu amor. A minha vontade era que todos vocês sentissem o que eu senti. O título da mensagem de hoje é o Retrato de Deus. Né? Estamos em nova temporada, como foi anunciado aqui. E que extraordinário é conhecer a Deus. Que extraordinário é conhecer o amor de Jesus, é transformador. E é sobre isso que nós falaremos nesta noite. Olha só, quando algumas pessoas pensam em Deus, surge a pergunta seguinte: como é Deus? Você já se fez essa pergunta? Sim, queridos. Você em casa, eu já me fiz. E confesso que algumas vezes a gente continua a fazer a mesma pergunta: Senhor, quem Tu és? Por favor, revela-te a nós. Quem é Deus? Para muitas pessoas, Deus é apenas uma ideia abstrata. Outros confundem Deus com um severo juiz.
distribuindo sentenças às suas criaturas. Para outros, Deus é um caprichoso policial cósmico, buscando nossos erros. E há ainda aquelas pessoas que veem Deus como um Papai Noel, que uma vez por ano aparece distribuindo presentes. Mas olha que interessante. Como é Deus, ou quem é Deus, muitas vezes tem sido passada uma imagem errônea a respeito do caráter de Deus. E quem passa essa mensagem, geralmente? Os religiosos ou a religião. Muitas vezes constrói caricaturas a respeito de Deus. E a resposta de quem é Deus, muitas vezes parece muito mais conosco do que quem é Deus de verdade. E essa mesma pergunta, ela surgiu e surge sempre na atualidade, mas ela surgiu desde os tempos antigos. Quando Jesus viveu aqui, as pessoas também queriam conhecer quem era Deus. A ideia de Deus, o caráter de Deus tinha se perdido ao longo dos anos, ao longo da história. E Jesus veio a este mundo revelar quem é Deus. Vamos ver? João 14, o Evangelho de João, capítulo 14, do verso 9 ao 13. Abra aí a sua Bíblia. João 14, verso 9 em diante, diz assim: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? O maior objetivo de Cristo, com a redenção, com o seu ato de amor, de sacrifício, também era revelar quem era Deus. Então Jesus diz: como assim você pergunta quem é Deus? Eu estou contigo há tanto tempo e você ainda tem dúvida de quem é Deus? Ah, meus queridos, os religiosos da época de Jesus também tinham essa dúvida. Quem era Deus? Quem é Deus? Eles não compreendiam a natureza e o caráter de Cristo. Eles não compreendiam a essência do Evangelho. E Jesus é a própria revelação de Deus. Diante desses questionamentos, os religiosos confrontaram Jesus, muitas vezes com dúvidas, falsas acusações e outras acusações verdadeiras, quando eles disseram, está em Lucas 15, você já pode abrir a sua Bíblia em Lucas 15, volta aí. Está em João, volta as páginas da sua Bíblia, que a gente vai estudar agora o capítulo 15 de Lucas. O verso 1 e 2 diz assim: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus foi acusado duplamente. Jesus foi acusado de receber pecadores e de comer com eles. Então eles perguntavam: quem é este que recebe? Isso era escândalo. Isso era um escândalo para a época, porque além de receber pecadores, Jesus ainda comia com eles.
E aqueles religiosos ficavam pensando assim: isso está errado. Pessoas que nem se arrependeram, pessoas que não eram dignas do amor de Deus, porque não tinham se arrependido. E lá na frente a gente vai entender qual era a visão de arrependimento dos judeus. E Jesus ia contra todas as regras religiosas. Jesus abraçava aqueles que estavam à margem da sociedade, a sociedade religiosa e social, os pobres, os enfermos, os samaritanos, as mulheres, os coletores de impostos e tantos outros. Eles eram recebidos por Cristo. Eles tinham casa e abrigo em Cristo. E os religiosos não conseguiam entender isso. Como pessoas que não participavam das atividades religiosas poderiam ter um lugar no reino de Deus. E Jesus, para escandalizar mais aquelas pessoas, nos escandalizar e nos revelar o caráter de Deus, Jesus apresenta três parábolas muito conhecidas por todos nós. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. É interessante que essas três histórias, elas possuem a mesma estrutura. Sim, elas enfatizam a tragédia da perda, a diligência da busca e o regozijo da recuperação. No centro do confronto entre Jesus e os religiosos estava o caráter de Deus. Eles tinham uma visão diferente de quem era Deus. E Jesus veio para fazer a revelação de quem é Deus na essência, de quem é Deus na verdade. E a gente precisa entender que essa mensagem, que essa história chocou todos os ouvintes. É uma história conhecida, a gente vai falar e se deter mais na história do filho pródigo. Ah, Cristina, para entender um comportamento do filho pródigo, não. A gente vai estudar a história desse filho perdido, esse filho pródigo, para que a gente entenda como é Deus. Para que a gente entenda qual é o caráter de Deus. E que você, nesta noite, saia daqui com a certeza de conhecer a Deus. Você só pode dizer que conhece a Deus se você souber falar o que entristece o coração de Deus e o que o deixa feliz. Você sabe dizer isso? Se você souber responder essas duas perguntas, eu te digo que você conhece quem é Deus. Vamos agora passear nessa belíssima história. Abra aí sua Bíblia em Lucas. Você já abriu o capítulo 15. A partir do verso 11. Todo mundo acompanhando. Não é hora de lavar prato, agora dá uma pausa. Dá uma pausa no lanche, quem está em casa, senta aí nesse sofá, mulher, homem, jovem. Olha, estamos no culto jovem hoje, então você adolescente, jovem, senta aí nesse sofá porque Deus quer falar com você. Diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das comidas que os porcos comiam.
mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, grava aí essa frase, viu? Então, verso 17, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Irei me levantar e ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e nos regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém? História maravilhosa que vai nos revelar quem é Deus, como é Deus. Interessante que nessas 3 histórias conhecidas e nessa última lida, que é a mais conhecida das 3, a mais impactante e a que traz maiores revelações de como é o nosso Deus, o Senhor não mandou nenhum servo em busca da ovelha, da moeda ou do filho. Primeiro ponto para se considerar sobre quem é Deus: a iniciativa é de Deus. A iniciativa da salvação é sempre divina, não é você. Você ligou a sua TV, você sentou no sofá, você se arrumou, você saiu da sua casa, você veio até aqui à igreja. Você percebeu que a sua vida não poderia ficar da mesma forma que você vinha vivendo, mas eu preciso te dizer que isso não é obra tua. A iniciativa de salvação é sempre obra divina. É Deus quem vem ao nosso encontro. Algumas pessoas dizem: olha, quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá 2 passos em direção a você. Mas isso não é verdade, meus queridos. Os primeiros passos quem dá é Deus. É sempre Deus. O Espírito Santo trabalhou na sua vida para que você tivesse o desejo de ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo trabalhou no seu coração para que você deixasse tudo na sua casa e viesse ter um encontro com Cristo. Você entende? É o Espírito Santo que coloca no nosso coração o desejo de deixar de viver uma vida de erros, para vivermos uma vida conforme a vontade de Deus. A iniciativa de salvação é sempre divina, é Deus que vem. Amém? E Deus não manda ninguém fazer o papel dele, é Ele quem faz, é Ele quem vem. E é por isso que você está aqui nesta noite, de uma forma ou de outra, porque você atendeu o convite de Deus. Deus deu passos largos em sua direção e você aceitou. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que Deus, Ele tem sempre a iniciativa por nossa salvação. Outra coisa que a gente aprende é que Deus respeita o teu direito de escolha. Deus nunca vai desrespeitar as tuas escolhas. Olha só, entenda. Naquele tempo, naquela cultura, naquela época, o filho pedia a herança ao pai. Era a mesma coisa dele estar dizendo: pai, eu queria que você morresse. Como você não morreu, como você está vivo, eu preciso da minha herança. Porque a gente sabe, até na nossa cultura, né, queridos? A gente só recebe a herança quando os parentes morrem.
Como você vai receber a herança de alguém que está vivo? Você está dizendo que a vida daquela pessoa não é importante para você. Você está dizendo que você está mais preocupado com os bens do que com o amor do pai, do que com a vida do pai, porque naquela época ter a posse de terras era identidade, sabe? Conferia valor a você. Mas o filho não quis saber nada disso. E Deus, como aquele pai representado na história, ele respeita o teu direito de escolha. Mesmo que você escolha deixá-lo, mesmo que você escolha não amá-lo e não servi-lo. Sabe outra coisa que a gente aprende com essa história? Que amar é ser vulnerável. Eu amo meus filhos, mas eu não tenho nenhuma garantia que eles irão me amar de volta. Eu amo meu esposo, mas eu não tenho nenhuma garantia que algum dia ele vai resolver não me amar. A mesma coisa acontece com a esposa, a mesma coisa acontece com os amigos. Nós não temos garantia no amor. O amor nos coloca vulneráveis e Deus se coloca vulnerável quando escolhe nos amar. Porque Ele sabe que eu sou livre para amá-lo ou não, para servi-lo ou não, que eu sou livre para aceitar o sacrifício de Cristo por mim ou não. E aquele jovem escolheu não amar o seu pai. E o seu pai respeitou a sua decisão, vendeu a sua parte da herança, deu dinheiro ao jovem e ele foi viver a vida. E a palavra de Deus diz que ele escolheu uma terra distante, um país distante. Sabe o que isso significa? Vou te contar, viu? Viu, Vavado? Aquele jovem estava dizendo o seguinte: eu não quero nem te ver mais. Os meus planos é que quando eu sair dessa porta para o mundão, eu jamais quero retornar. Nunca mais eu irei voltar. Esse era o plano do jovem. Esse era o plano daquele rapaz que deixou tudo para trás. E o lugar distante significa que ele iria para a terra dos gentios, terra pagã, terra sem conhecimento de Deus. Ele não seria mais obrigado a cumprir leis. Ele seria independente, ele faria suas próprias escolhas e ele não teria que dar justificativa dos seus atos a ninguém. Ele seria livre. Cuidado com esse conceito de liberdade que o mundo prega, tá? Jovens, é uma farsa. Não existe liberdade longe de Deus. Me explique o que é ser livre se eu preciso do álcool para ter alegria. Me explique que liberdade é essa que eu preciso da dança para me alegrar, senão a minha vida não tem sentido. Me explique que liberdade é essa que eu preciso ter os meus bolsos cheios de dinheiro, senão eu não consigo sorrir. Que liberdade é essa? Liberdade falsa. E tem uma frase que diz assim, do Amin Rodô: liberdade é a fantasia de milhões na busca do desconhecido. Eles querem se encontrar, sem perceber que os seres humanos não têm nenhum eu para ser encontrado. Apenas temos um eu para ser desenvolvido. Ela diz, olhe para dentro de você. Você vai encontrar a força que você precisa. Que força, meus queridos! Dentro de mim não tem força. Isso é ilusão, não tem. Quando tu fecha a porta do teu quarto, no escuro, qual é a força sozinho que você tem? Me diga. Qual é a força de enfrentar luto, para enfrentar separação, para enfrentar desemprego? Qual é a força que existe dentro de você? Nenhuma. Isso é mentira. Qual é a força que existe dentro de você para
vencer os vícios, para vencer os pecados acariciados? Nenhuma. Nenhuma. A força só existe em Cristo, no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo. Aquele jovem estava iludido, achando que dentro da casa do Pai ele estava preso, mas ele estava enganado, meus queridos. Liberdade é estar aqui na casa do Pai. Liberdade é viver os princípios do Pai. Porque quando eu vivo os princípios de Cristo em minha vida, o vício não me prende. A tristeza não me consome. Entenderam? Não existe liberdade. E aquele jovem entendeu isso. Aquele pai amoroso deu o direito de escolha. E ele foi para o mundo com dinheiro, com saúde, com beleza. E assim que ele chegou no país distante, ele encontrou amigos, ele encontrou mulheres. Na concepção dele, ele tinha encontrado a verdadeira felicidade, porque ele achava que na casa do Pai ele não era livre. E agora ele tinha a verdadeira felicidade. Mas, meus queridos, deixa eu te dizer outra coisa, tá? Chega a hora que a gente paga os boletos da vida. Chega a hora que a prestação de contas vem. Deus, Ele nos deixa livres para fazer as nossas escolhas. E eu posso fazer. Mas o pecado não te deixa livre de pagar a penalidade, de pagar as consequências. Ele faz você pagar cada gota de ações que você cometeu. E o inferno chegou na vida daquele rapaz. Quando a gente, vocês sabem que eu também sei. Quando a gente tem dinheiro no bolso, achando que vai durar muito tempo e começa a gastar, a gente tem uma terrível surpresa de que o dinheiro vai logo embora. O dinheiro, some. Eita, como é difícil terminar o mês, viu? A gente precisa fazer algumas táticas para prender aquele dinheiro na carteira, porque senão ele vai embora. E aquele jovem, começando a viver tudo aquilo que ele desejava viver, ele percebe que o dinheiro vai embora, que a prestação de contas vem, e quando o dinheiro foi embora, a miséria chegou à sua porta, os amigos saíram. Tem uma frase que diz assim: não confunda amigos, tá? Amigos são aqueles que estão com você no leito de hospital. E não aqueles que estão nos finais de semana levantando um copo de cerveja, ou em lazeres com você. Isso não é amizade. E alguns jovens acham que, mas eu tenho amigos. Testa a qualidade dos teus amigos para ver se cabe nas palmas das suas mãos. Aquele jovem aprendeu de forma trágica que ele não tinha amigos verdadeiros, porque amigos verdadeiros não te distanciam de Deus. Amigos verdadeiros te colocam para perto de Deus. Amigos verdadeiros te arrastam para a oração, te arrastam para o estudo da palavra de Deus e não te afastam de Deus. Então esse é o primeiro filtro da amizade. Coloca aí esse filtro na tua vida. Os teus amigos te aproximam de Deus ou te distanciam de Deus? Aquele jovem percebeu que ele estava sozinho, que ele não tinha mais amor, ele não tinha mais amizade, ele não tinha mais ninguém para contar. E ele diz: olha, eu preciso de emprego. E que trabalho humilhante ele conseguiu. Imagine para um judeu trabalhar com porcos. Ele perdeu totalmente a sua identidade. A identidade daquele jovem foi parar no lixo, no chão. Agora ele começou a pagar o boleto da vida dele. Os boletos vieram todos e ele não tinha mais aquela roupa belíssima,
Agora ele só tinha trapos. Ele não tinha mais o que comer, nem o básico. Ele precisava dividir a comida com os porcos. Ele não tinha amigos, ele não tinha amor, ele não tinha valor. Sabe o que é incrível? Aquele pai não foi atrás do filho, ele deixou ele viver a vida que ele queria. Mas a lembrança do amor e da bondade do pai estavam na mente daquele filho. A lembrança da misericórdia do pai, do perdão do pai, vinha sempre à mente daquele rapaz. É impossível que a gente esqueça do amor de Deus. É impossível. Mesmo vivendo uma vida longe, mesmo vivendo uma vida errada, mesmo tentando fugir e se esconder de Deus, lá na mente existe uma memória do quanto que o Pai é bom, do quanto que o Pai é misericordioso e é bondoso. E o amor do Pai atraiu aquele filho. Se a história tivesse terminado aqui, imaginem a cena. A história terminando com aquele jovem sujo, fedorento, sem valor, cuidando de porcos, perdendo a sua identidade. Se a história tivesse terminado com esta cena, os judeus, os líderes religiosos iriam aplaudir. Iriam dizer assim: nossa, é isso mesmo, o pecador merece pagar por todos os atos errados que ele fez. Palma, Jesus, muito bem, está de parabéns por essa história que mostra que o pecador não merece a graça de Cristo. Mas Jesus não terminou nesse ponto. A cena dessa longa história não termina aqui, com esse episódio. Vai além, vai adiante, e agora é que vem o escândalo. Meus queridos, nós não somos santos para sermos salvos. Como alguns acreditam que nós vivemos na lei e que nós guardamos a lei para sermos salvos. Não! Nós somos salvos primeiro, e é por isso que nós precisamos ser santos. Entenderam a diferença? Primeiro Deus nos salva, para depois a gente ser transformado. Primeiro é a graça de Cristo, para que eu seja depois diferente. Primeiro eu preciso conhecer esse amor extraordinário de Deus, para que eu tome a decisão de pertencer a Deus. Os judeus acreditavam que arrependimento era assim. Eu teria que reconhecer que eu sou pecadora, me arrepender, chorar, reconhecer e falar todos os meus pecados, para que Deus, quando visse o meu arrependimento, me perdoasse. E é por isso que Jesus conta que aquele filho foi em direção à casa do pai, porque essa era a visão dos judeus. Esse era o conceito de arrependimento para os judeus. Você é que tem que ir, você não errou? Reconheça que você está errado e vá, para que Deus te perdoe. Mas esse não é o conceito de perdão para Cristo. Esse não é o conceito de perdão na palavra de Deus. Nós somos perdoados e amados primeiro. E depois é que nós vamos a Jesus. Depois é que nós somos transformados. Depois é que nós somos santos. Primeiro a graça de Cristo nos alcança. O final dessa história, como eu falei, é um escândalo, porque aquele jovem vai ao encontro de seu pai. Aquele jovem se arrepende de todas as coisas erradas que ele cometeu. E ele diz assim: olha, eu não quero nem ser servo, porque um servo tem intimidade, ele vive lá dentro da casa, ele conhece o meu pai, ele conhece a minha família. Não, eu não mereço ser servo, não.
Para mim, basta que eu seja um diarista. Para mim, basta que eu nem entre na casa do Pai, que eu fique na varanda. Mas eu prefiro ser um diarista do meu Pai do que viver longe dele. Amém? Eu também prefiro ser uma diarista, uma faxineira da casa de Deus, do que viver distante de Deus. Davi disse em um dos seus salmos: quisera eu ser um vigia, um porteiro da casa de Deus. Eu já sou feliz por isso. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. Aquele jovem caindo em si. A palavra de Deus diz que ele caiu em si. Isso quer dizer que se você quiser viver longe de Deus, você não está no seu perfeito raciocínio. Tá bom? Vamos fazer um teste aí com um psiquiatra. Se você sentir o desejo de se afastar de Deus, você não está normal. Você precisa fazer um teste, lá um exame, lá no psiquiatra. Corre lá se você sentir esse desejo de se afastar de Deus. Porque Jesus disse que aquele jovem, quando ele caiu em si, ele quis voltar. Quando ele caiu em si, ele percebeu que não existia prisão na casa do Pai. Quando ele caiu em si, ele percebeu que as regras não eram chatas, mas as regras eram proteção. Quando aquele jovem caiu em si, ele percebeu que o amor do Pai era muito grande, que ele tinha abandonado e trocado por dinheiro. Quando aquele jovem caiu em si, ele percebeu que ele precisava voltar para o lugar do seu fracasso e recomeçar. Se hoje você precisa voltar para o lugar do teu fracasso, volta. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta. Pega o orgulho, coloca dentro do bolso e volta. Volta para a casa do Pai, volta para os braços de amor do Pai. Volta. Tem cara lisa, tenha cara lisa mesmo. Se você está se sentindo distante de Deus, se você está vivendo caminhos longe de Deus, volta. Se você acha que Deus não está ouvindo as tuas orações, volta. Se a tua Bíblia está fechada, volta. Se os teus amigos te distanciam de Deus, volta. Se o sofrimento e os problemas têm feito você acreditar que Deus não te ama, volta. Volta para Cristo. Era impensável uma figura com autoridade, como aquele pai, correr. Até hoje, você não vê pessoas influentes, pessoas famosas correndo ao encontro de alguém. Porque isso mostra fragilidade. As pessoas não querem parecer frágeis diante das outras. Mas aquele pai não se preocupava com isso. Antes que o filho chegasse e quem sabe recebesse as críticas, voltou, perdeu tudo, está agora de volta para a igreja, não deu certo não no mundão. Antes que essas críticas viessem, o pai corre em busca do filho. O pai silencia todas as vozes críticas, todas as vozes acusadoras. Aquele filho merecia apanhar. Aquele filho merecia prisão. Aquele filho não merecia mais ter o sobrenome do pai. Entende? Agora se reconheça na história do filho pródigo. Porque esse filho sou eu. Esse filho é você. Lendo o capítulo 15, eu encontro a minha biografia. Todos nós temos a tendência de separação de Deus. Todos nós, muitas vezes, queremos a independência de Deus.
Nós somos esse filho, meus queridos, não se engane. Aquele pai amoroso o veste, pedem, né, que os seus servos vistam aquele jovem com as melhores roupas. É a justiça do pai no filho. Aquele filho perdeu o status de filho quando deixou tudo e foi em busca da sua própria vida. Mas ele nunca deixou de ser filho. Você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Amém? A não ser que você queira. Porque para Deus, nós seremos sempre os seus filhos. Existe um lugar especial no coração de Deus para pecadores assim como eu, para pecadores como você. Aquele amor, esse retrato de Deus é chocante. E os religiosos não conseguiam entender como Deus criador de todas as coisas, como Deus mantenedor ama pecadores, como Deus pode me amar apesar de quem eu sou, como Deus confere valor à nossa vida, mesmo diante de tanta fragilidade. Esse é o escandaloso amor de Deus. Eu não sei te explicar. Não me peça para explicar o que é que Deus viu em nós, mas Ele nos ama. Ele nos aceita. Ele nos perdoa. Ele confere valor à nossa vida. Ele não está interessado nos meus talentos especiais. Ele não está interessado que eu não erre, que eu não falhe. Ele está pronto a me levantar se eu cair. Sabe qual é a maior vitória de Satanás? Não é nem te fazer cair. A maior vitória de Satanás é quando a gente acredita que não há solução para a nossa vida. Porque há. Porque Deus deixou tudo e veio em busca desse filho pródigo que sou eu e que é você. Porque o perdão de Cristo apaga todos os nossos pecados. Porque o amor de Deus nos livra de toda culpa. Porque Deus é capaz de passar uma borracha no meu passado e me fazer uma nova criatura. Qual vai ser a sua resposta diante de tão grande amor? Qual é a tua resposta? Depois que você entende que o retrato de Deus é amor. A característica marcante de Deus, você pode pensar, é a justiça ou é o amor. Não. A maior característica de Deus é que Ele é santo. E porque Ele é santo, Ele é justo. E porque Ele é santo, Ele é amor. Nós precisamos reconhecer que Deus, Ele está disposto a fazer das nossas vidas novas vidas. Nós precisamos reconhecer e entender que não existe nada na nossa vida que Cristo não possa fazer. Amém? Nem a morte pode nos roubar a alegria, porque Cristo venceu até mesmo a morte. Nada pode deter os filhos de Deus. Nada. E você, meu querido jovem, deixa eu te contar uma coisa já para terminar. Algumas vezes você pode pensar que aqui tem regras demais, que você não consegue ser livre aqui. Sabe quando eu fazia ensino médio lá no Colégio Ateneu? Uma vez eu ouvi uma história e nunca mais eu esqueci, que falava o seguinte, né, que a Pipa, ela queria muito ser livre, e ela alçava voo, né, ela pertencia a um menino, e quando ela estava no melhor do voo, aquele menino recolhia a Pipa e entrava para casa. Sempre era assim, todos os dias, e aquela Pipa falava assim, nossa, que chatice. Quando eu estou no meu melhor,
esse menino me recolhe. Ai, como eu gostaria de ser livre. Eu iria voar, voar, voar nos mais altos céus. Eu iria para todos os lugares, eu faria muita coisa. E certa vez, aquele menino foi, mais uma vez, soltar a pipa, como de costume. E acontece que aquela linha foi partida. E agora a pipa tinha a liberdade que ela queria. Ela não iria mais voltar. E ela foi voando, voando pelo céu e foi de céu adentro. Só que anoiteceu e começou a chover. E ela percebeu que ela não tinha mais para onde ir. Que a liberdade que ela tanto desejava se tornou-se em tragédia. Ela percebeu que as regras daquele menino, aqueles horários, né, o horário marcado, aquelas horas marcadas, eram proteção. Mas ela não tinha mais para onde ir. Ela estava sozinha. E quando a chuva bateu e caiu nela, ela foi, né, descendo, descendo, até ficar toda danificada, até se perder pelos terrenos da vida. A gente precisa entender que nós somos pipas, que esse menino é Deus que nos protege com os seus princípios, com as suas regras, com os seus ensinamentos. Deus é amor, Deus quer o teu bem. Você entendeu isso? Você entendeu que não existe ninguém que te ame mais do que Deus? Que não há nada que você possa fazer para se separar do amor de Deus, a não ser que você queira. Porque enquanto tiver fôlego de vida, o Espírito Santo vai continuar te incomodando, vai continuar querendo te salvar. Escolha Jesus hoje. Escolha viver o retrato de Deus em sua vida. Escolha viver o amor de Deus em seus dias. Eu tenho certeza que os seus dias vão ser mais coloridos. Nós vamos ouvir um louvor especial pelo irmão Arthur. E vamos te convidar a, nesta noite, entregar a sua vida ao nosso Deus. Em comovente simplicidade, Jesus descreve como Deus é, sua bondade, sua graça, sua infinita misericórdia. Este é o Deus a quem Jesus representou, o Deus que recebe os envergonhados, cegos, leprosos, surdos, imundos, que não nega a culpa, mas a perdoa e cura. Querido, querida, você hoje encontra-se num país distante, alienado de Deus e de si mesmo. Chegou você ao fim de suas ilusões, sua jornada parece ter chegado ao final, você está num beco sem saída, está desanimado, deprimido pelos caminhos da vida que o levaram a viver longe do Pai, imaginando que não há esperança para o seu caso. Aqui está o Deus que Jesus veio revelar, aquele que justifica o ímpio, que purifica e restaura, que não apenas oferece roupas puras de linho, mas que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? A decisão é sua. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque nesta noite o Senhor falou conosco. Obrigada porque Jesus é o teu retrato perfeito. Obrigada, meu Deus, porque não existe nada em nós que possa nos separar de ti, do teu amor. Por favor, Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor nos cure, nos limpe do pecado, que o teu Santo Espírito faça morada das nossas vidas, meu Pai. Nos ajude a conhecer a Ti de verdade. Nos ajude a ser também retratos de Deus para esse mundo que perece nas trevas. Continue conosco. Nos perdoe, Senhor. Nos esconda debaixo dos Teus braços de amor. Nos reavive, ó Pai. Nos ajude a viver nesses últimos dias da história deste mundo. Que possamos ser Teus fiéis até o fim.
perdoe os nossos pecados e abençoe a toda a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.